Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula aqui no nosso bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre lipídios, dando continuidade aí no nosso mini bloco das aulas de Bioquímica. Se você ainda não conhece todo o nosso projeto, acesse lá o nosso site, www.quimicadoamigo.com.br, que lá você tem informação sobre os 3 blocos de aulas teóricas, bloco 1, 2 e 3, 1 e 2 já blocos completos aí com todas as aulas publicadas. Além disso, a gente tem o bloco 4 também, que são dicas, orientações de estudos, resoluções de questões de vestibular, e o bloco 5, que é o bloco de resoluções das listas de exercícios que estão disponíveis lá no nosso site. Lá no site tem a lista de exercícios em PDF e a questão dos gabaritos também. Então, tudo isso aí é uma gama de materiais para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e o melhor de tudo, né? 100% gratuito. Beleza? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula de lipídios, onde a gente vai dar continuidade aí para os nossos estudos da química, da bioquímica, né? Então aí a gente tem essa nossa luzinha que a gente vai falar sobre lipídios. E basicamente, quando a gente pensa em lipídios, a gente tem uma gama de substâncias que a gente classifica aí como lipídio. Nós temos os glicerídeos e os fosfolipídios, que são muito parecidos, tá certo? Glicerídeos são óleos e gorduras, são triésteres aí de ácido graxo com glicerol, e a gente vai ter uma lousa aí específica para falar sobre ácidos graxos. Os fosfolipídios, que basicamente é como se eu pegasse um glicerídeo e trocasse um dos ácidos graxos por um grupo fosfato, tá certo? Então esses fosfolipídios aí são os componentes aí da nossa membrana celular, tá certo? A gente também tem os cerídeos, que são as ceras dentro do grupo dos lipídios. Os cerídeos também são ésteres formados aí por ácido graxo com álcool graxo, então é um ácido de cadeia longa com um álcool também de cadeia longa, tá certo? E a única substância desse grupo de substâncias que se encaixam nos lipídios, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que não é um éster, são os esteroides, isso mesmo, porque os esteroides eles vão apresentar uma estrutura bem específica aí com 4 anéis, 3 anéis com 6 carbonos e um anelzinho com 5 carbonos. E a gente vai, né, durante a aula, a gente vai conseguir ver isso com bastante tranquilidade, tá certo? Então a ideia agora é trabalhar na próxima lousa, falar um pouquinho sobre os nossos ácidos graxos, e a gente vai falar de quebra também dos álcoois graxos, porque isso, né, de uma certa forma, é bastante cobrado aí nos nossos grandes vestibulares, beleza? Então vamos fazer uma transição de lousa rapidinho e eu já volto aí com uma lousa nova, beleza? Aguenta a mão um pouquinho aí. E aí a gente vai trocando aqui a lousa, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos ácidos graxos e sobre os nossos álcoois graxos. É só eu posicionar aqui a lousa para ficar certinho aí para vocês, beleza? Então agora a gente vem aqui com essa nossa lousa, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos graxos e os álcoois graxos. Bom, no ácido graxo você tem aí várias definições para limitar assim, o tamanho do ácido graxo, a partir de quantos carbonos que um ácido é considerado um ácido graxo, né? Então a gente tem aí várias quantidades, a gente considera aí a partir de 12 átomos de carbono aí como sendo já considerado como um ácido graxo. A gente tem uma exceção, que é o ácido butanóico, que tem 4 carbonos, mas como ele está presente aí na fórmula da manteiga, ele também é considerado um ácido graxo, tá? Então a gente pode pensar assim de maneira mais genérica que os ácidos graxos são ácidos de cadeia longa, tá? Eu só estou me posicionando aqui para me encaixar naquele quadradinho ali que eu estou aparecendo aqui no cantinho do seu vídeo, beleza? Bom, ácidos graxos nós podemos dividi-los em ácidos graxos saturados, monoinsaturados e ácidos graxos insaturados. Bom, os ácidos graxos saturados vão apresentar somente ligações simples entre os carbonos, tá certo? E, obviamente, a função ácido carboxílico aqui, né? Os ácidos graxos monoinsaturados vão apresentar uma ligação dupla entre os carbonos e os ácidos graxos poliinsaturados vão apresentar a partir de 2 ligações duplas entre os carbonos. E é muito interessante você notar que aqui a gente está trabalhando
com os ácidos graxos. Deixa eu mudar a cor da caneta. Isso. Você está vendo que a ligação dupla aqui é uma ligação dupla que se organiza da forma cis, né? Então, as ligações duplas, né, as insaturações dos nossos ácidos graxos sempre tem a conformação cis, tá certo? E uma forma assim da gente poder representar um ácido graxo, né, de cadeia linear, aqui bonitinho, e que foi cobrada no Enem alguns anos atrás, é a seguinte expressão. A gente pode representar essa forma de uma maneira um pouquinho mais simplificada. Eu não sei se você chegou a fazer o Enem naquela época, onde ele falava assim um pouquinho sobre o óleo de palma, óleo de dendê, óleo não sei de quê, e ele colocava lá a letra C maiúscula, um número, 2 pontos e um outro número do lado. Bom, o que significa isso? A letra C significa carbono, isso mesmo, tá? Aquele primeiro número que vem indica o número de carbonos da cadeia do meu ácido graxo. E depois vinha 2 pontinhos e vinha um númerozinho, 0, 1, 2, 3. O que significa esse número que vem depois da quantidade de carbonos? Significa o número de insaturações. Então, essa é uma nomenclatura, um jeito de mostrar a fórmula dos ácidos graxos que já foi cobrada no Enem e que é muito comum quando a gente pensa aí no estudo dos nossos ácidos graxos. Então, vamos pensar aqui nesse ácido graxo, como que eu faria a representação. Então, eu vou contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carbonos. Então, eu representaria esse ácido graxo aqui dessa forma, ó, C14, 2 pontos, 0. Então aqui, ele é um ácido graxo que tem 14 carbonos e não tem nenhuma insaturação. Pensa aí, como que eu representaria esse aqui que está na cor branca? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu representaria assim, ó, C16, 2 pontos e o número 1, porque ele tem uma insaturação. E para finalizar, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, né? Então esse aqui tem 18. Então aqui seria o C18, 2 pontos e o número 2. Então isso aqui significa que ele tem 18 carbonos e tem 2 insaturações, tá certo? Bom, então basicamente ácido graxo, ácido de cadeia longa, né, uns ácidos orgânicos aí de cadeia longa, todos eles têm a função ácido aqui, tem cadeia longa e a gente identifica ou indica a insaturação aqui nessa forma de representá-los, beleza? Bom, falando um pouquinho também agora nessa esteira dos ácidos graxos, falando um pouquinho aqui dos nossos álcoois graxos, né? Álcool graxo são álcools primários com mais de 8 carbonos, então com a cadeia carbônica um pouquinho mais extensa. E aí a gente tem o álcool graxo superior. Vai ser superior, ele também vai ser um álcool primário, tá? Isso aqui parece uma interrogação, mas não é, tá? Era para ser o término aí do primário, ó, é primário, tá? Tudo bem, então ele é um álcool primário com mais do que 16 carbonos. Então, quando a gente fala em álcool graxo superior, e por que a gente vai falar em álcool graxo superior? Sim, porque eles estão presentes aí na formação das nossas ceras, dos cerídeos, tá certo? Então, assim, álcool graxo superior tem mais do que 16 carbonos, tá certo? Então, basicamente aí falando um pouquinho sobre os nossos ácidos graxos e os nossos álcoois graxos, né? Então é bem interessante. Cabe aí também uma ressalva, né? Uma coisa que é bem curiosa, que é bem legal. Quando a gente fala lá no ômega 3, no ômega 6, né? Eles são ácidos graxos também, tá certo? Quando a gente fala o ômega 3 ou o ômega 6, por que chama ômega 3, ômega 6? Basicamente, esse número 3 ou 6 indica a posição da insaturação. Tá? Como é que eles contam? E aí eles contam de um jeito diferente. É só uma curiosidade para você aí que assiste o nosso canal, né, que vê a nossa aula. Imagina que eu tenho aqui a ponta com o meu ácido carboxílico, eu vou lá para outra ponta. Ó, o ômega 6, por exemplo, ele teria a insaturação no 6º carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a insaturação tivesse aqui, eu teria aí o meu ômega 6. E se a insaturação tiver no 3º carbono, eu tenho aí o meu ômega 3, tá certo? Então, basicamente, aí é mais uma curiosidade sobre os ácidos graxos, tá? Então,
Ácidos graxos, ácidos de cadeia longa, álcoois graxos, álcoois de cadeia longa, tá? Álcool graxo superior, mais do que 16 carbonos. Aqui, quando a gente fala nos ácidos graxos, né, a gente pode considerar aí acima de 12 carbonos, tá? A gente já considera aí um ácido graxo. E mostrei também essa forma de representação que é bem importante, beleza? Na nossa próxima lousa, que vai aparecer em instantes para você, a gente tem o seguinte, a gente vai mostrar para vocês, basicamente aí, os primeiros lipídios que nós vamos trabalhar, que são os nossos famosos glicerídeos, tá certo? Que basicamente nosso óleo e a nossa gordura, tá certo? Só vou posicionar aqui a lousa bonitinho para vocês, tá certo? E aí a gente pode entrar nessa nossa nova lousa aí, onde a gente vai mostrar os glicerídeos, tá certo? Então os nossos glicerídeos, tá certo? Ó, eles são basicamente substâncias obtidas a partir de uma reação entre o glicerol, tá certo? O glicerol, que é um triálcool, beleza? O glicerol, que é um triálcool, e 3 ácidos carboxílicos, 3 ácidos graxos, né? Então a gente tem aqui, ó, o glicerol com ácido graxo. O que é um ácido graxo? A gente viu na lousa anterior, é um ácido de cadeia longa, tá? Aqui eu coloquei R1, R2 e R3 para dizer para vocês que essas continuações das cadeias aqui dos nossos ácidos graxos, elas não precisam ser iguais, elas não têm que ser iguais, elas podem ser diferentes, tá certo? Basicamente, a interação é uma reação de esterificação, né, comum, né, onde a gente perde aqui, ó, a hidroxila do ácido e o hidrogênio do álcool para a formação da molécula de água, e aí a gente tem este oxigênio da carbonila do meu ácido interagindo com o oxigênio aqui da hidroxila do meu álcool, formando a função éster, tá? Como a gente tem um triálcool aqui, a gente vai ter a formação de um triéster. E basicamente, essa é uma forma mais tranquila, uma forma mais inteligente do corpo armazenar energia, né? Porque basicamente a gente precisa armazenar energia de forma inteligente. Então ele armazena nesses pacotinhos aí de lipídios, né? De gordura, tá bom? Então ele armazena assim porque é mais fácil, você consegue empacotar melhor. Você tem grandes cadeias aí de ácidos graxos empacotadas em uma estrutura que é a estrutura do glicerol, que vai dar suporte para esse nosso triéster. Então, basicamente, é uma estratégia do nosso corpo para fazer um armazenamento melhor de energia, tá certo? Então, não é à toa que você armazena energia na forma de gordura, beleza? Então, aqui a gente tem basicamente a diferença principal entre as gorduras e os óleos é que as gorduras são formadas basicamente por ácidos graxos saturados, que está uma fotinho aqui do exemplo de uma gordura, né? Que ela está aí basicamente no nosso estado sólido, né? Então a gente tem elas basicamente aí no estado sólido à temperatura ambiente. Diferente dos nossos óleos, porque os nossos óleos, o óleo, não os nossos óleos, não esses óleos aqui, tá? O óleo é formado por ácidos graxos insaturados e aí ele vai estar no estado líquido à temperatura ambiente. Então, o óleo vai estar no estado líquido, a gordura vai estar no estado sólido. E por que o óleo está no estado líquido? Porque é mais difícil de aproximar as estruturas. Por conta de apresentarem ácidos graxos insaturados e por conta da insaturação ser sempre do tipo cis, quando a gente apresenta aqui uma insaturação do tipo cis, a estrutura do ácido graxo, ela sofre uma curva, ela sofre uma curvatura. Então, o que acontece? É mais difícil para eu aproximar uma outra estrutura aqui. Então, se é mais difícil de eu aproximar, elas vão ficar um pouco mais afastadas, um pouco mais desorganizadas, e aí a gente tem que os óleos, basicamente, vão estar no estado líquido, enquanto que as gorduras, elas vão estar aí no nosso estado sólido. A gordura, por ser formada por ácido graxo saturado, é mais fácil de empacotar. Já o óleo, como tem as insaturações dos ácidos graxos, e as insaturações são sempre do tipo cis, essa insaturação faz com que ocorra uma curvatura assim na estrutura, e essa curvatura impede a aproximação, impede o melhor empacotamento. Então, os óleos, por terem ácidos graxos insaturados, estarão normalmente aí no nosso estado líquido. As gorduras, por serem formadas por ácidos graxos saturados,
melhor empacotamento, vão apresentar aí sempre no estado sólido, falando aí a temperatura ambiente, beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos famosos fosfolipídios, tá certo? Então a gente vai trocar aí novamente a lousa, um pouco mais dinâmico aí quando a gente trabalha nesse esquema, né, da nossa lousa digital, porque é mais rápido para fazer a troca de lousa, né? Dá mais trabalho para montar a aula, só que uma vez montada fica bem mais tranquilo a troca de lousas, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos fosfolipídios, tá certo? Usei aí uma cor nova que eu não estava acostumado a usar, cor laranja bonita, né? Então lá, os fosfolipídios basicamente é uma estrutura também formada aqui pelo nosso, como base aqui o nosso glicerol, né, o nosso triálcool, tá certo? E aqui eu coloquei de propósito, aqui para nossa esquerda, né, dois ácidos graxos aí, normal, R1 e R2, tá? E de novo, esses ácidos graxos não precisam ser, né, não precisa ter a mesma estrutura, tá bom? Então pode ser aqui um R1, sei lá, com 18 carbonos e o R2 com 16 carbonos. O R1 pode ser saturado e o R2 insaturado, não tem problema nenhum. E do outro lado, aqui na outra ponta, vou colocar aqui a nossa parte polar, que é o nosso grupo fosfato, né? Grupo fosfato com uma pequena substituição aqui, ó, no lugar do quarto átomo de oxigênio, a gente pode ter o átomo de oxigênio, mas a gente pode ter aí uma série de outras substâncias, né? Então tem o oxigênio ligado a alguma outra coisa, né? Esse grupo X aqui, ele vai variar bastante, tá certo? Aqui eu tô colocando um exemplo para vocês, tá bom? Onde eu destaco a ligação dupla do tipo cis, tá certo? Ligação dupla do tipo cis, que faz com que a estrutura do meu ácido graxo sofra uma pequena curvatura aqui, tá? Aqui eu tenho um ácido graxo saturado, aqui a gente tem a nossa base, que é o nossa base lá da glicerina, né, do glicerol, tá? Aqui a gente tem o grupo fosfato, e aqui, ó, ligado neste oxigênio aqui, ó, o nosso grupo X seria este carinha aqui, tá certo? Então, basicamente, para este exemplo que eu estou colocando, esse grupo X seria um oxigênio ligado em CH2, aí ligado num outro CH2, aí ligado num N, com uma carguinha positiva aqui, e ligado aqui no CH3, tá certo? Então a gente teria essa substituição. Na verdade, esse X aqui pode ser substituído por várias, pode ser um OH, por exemplo, pode ser um OH. Pode ter várias espécies aqui, né? Vários substituintes aqui no lugar desse X, tá? E o nosso fosfolipídio, ele forma aí a bicamada lipídica das nossas membranas celulares. Olha só, então você tem aqui essa parte que é a parte polar do nosso fosfolipídio, tá certo? Essa é a parte polar do nosso fosfolipídio. E aqui a gente tem a parte apolar do nosso fosfolipídio, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui toda é considerada uma parte apolar. Então a gente tem a parte polar voltada para um lado e a parte apolar voltada para o outro. Como a gente tem uma bicamada lipídica, né? A gente tem uma bicamada, então a parte apolar de uma camada entra em contato aqui com a parte apolar da outra camada. Aqui a gente tem a parte polar de uma camada e aqui a parte polar de outra. Ela consegue manter separada a água do meio intracelular para a água do meio extracelular, vamos chamar assim, né? Então ela consegue manter separada aí a água de dentro da célula e de fora da célula, tudo bem? Porque aqui a gente tem uma camada, né, de substância, né, de molécula, né, a parte da molécula que é apolar. Então é bastante interessante que os nossos fosfolipídios são utilizados, né, no revestimento da nossa membrana celular, formando aí uma bicamada lipídica, beleza? Características químicas, né? Então a gente tem uma parte muito grande que é apolar, né? Uma parte bem significativa aqui que é apolar. A gente tem o glicerol como base, a gente tem o grupo fosfato ligado em um dos carbonos aqui do nosso glicerol e ligado no grupo fosfato a gente vai ter um outro grupo que vai caracterizar os diferentes fosfolipídios, beleza? Então acho que fica bem tranquilo aí essa ideia geral dos fosfolipídios, muito parecida com os glicerídeos. A diferença é que no lugar da terceira perninha, vamos dizer assim, do meu ácido graxo,
eu tenho um grupo fosfato ligado em alguma coisa, beleza? Agora, na nossa próxima lousa, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouquinho, a gente vai apresentar aí para vocês o grupo dos cerídeos, né? Então a gente vai apresentar aí mais um lipídio, que é o cerídeo, que são basicamente as nossas ceras, tá certo? Então é um grupo aí bem importante que a gente vai apresentar para vocês agora. Bom, os cerídeos, né, as nossas ceras, são formadas por um ácido graxo com um álcool graxo superior. Isso aí vai dar origem a um cerídeo e água. Então eu peguei aqui uma reação real, que é a reação entre o ácido palmítico, é um ácido graxo com 1, 15, 16 carbonos, basicamente aqui é um ácido graxo saturado, com álcool mericílico, é um álcool com 31 carbonos. Lembra? Para ser um álcool graxo superior, lá tinha que ter acima de 16 carbonos, isso aqui dá muito mais do que 16 carbonos, né? Então, o álcool mericílico com o ácido palmítico vão interagir. E aí a gente tem aqui um ácido com um álcool. Basicamente, a gente tem a formação de um éster, com a eliminação do hidrogênio, da hidroxila do ácido e o hidrogênio do álcool. Essas duas espécies químicas vão formar a nossa molécula de água e a gente vai ter a combinação dessa parte aqui do nosso ácido carboxílico, que vai ser, vamos dizer assim, a cadeia principal do nosso éster, com essa parte aqui do álcool, que vai ser a nossa cadeia secundária do nosso éster. E aí a gente tem a formação desse éster aqui, que qual é o nome dele? Bom, se ele veio do ácido palmítico, lembra que o ico vira ato? Então virou palmitato de mericila, né? O metanol, né? Vai ser o éster não sei o que lá, metílico, né? O éster de metilo, agora aqui é de mericila, tá certo? Então, palmitato de mericila, beleza? E aí onde que a gente encontra esse palmitato de mericila, né? Por que ele é importante? A gente encontra ele aí nos favos de mel, é a cera que está aqui presente nos favos de mel. Então é bem interessante a gente saber, né? Saber essa fórmula geral aí, né? Essa fórmula e como são obtidas as ceras, né? Então basicamente uma cera é um lipídio que vai ser formado basicamente por um ácido graxo, ou seja, um ácido orgânico de cadeia longa, e um álcool, que também é um álcool de cadeia longa. Mas a reação, a interação, a reação química estudada pela orgânica entre esse ácido e esse álcool é uma reação de esterificação. Basicamente, o cerídeo é um éster, só que é um éster com cadeia longa para os dois lados, tá certo? E aí, além disso, nessa interação entre o ácido e o álcool, a gente tem a liberação de uma molécula de água, beleza? Então era isso aí que eu tinha para falar dos cerídeos. Agora, de novo, a gente vai para uma outra lousa para a gente poder passar aí para vocês a última parte, que é a parte dos esteroides, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre os esteroides, e aí eu vou posicionar aqui a lousa basicamente para mostrar para vocês aí a estrutura dos esteroides, tá? Porque ela tem uma estrutura bastante interessante, e é uma estrutura, como eu havia dito para vocês no início da nossa aula, é uma estrutura que vai apresentar para a gente aí, basicamente, uma composição química muito semelhante a essa. Ó, são 3 anéis com 6 átomos de carbono e um anel com 5 átomos de carbono. Então são 4 anéis, os esteroides têm essa característica, tá certo? E aqui, vamos voltar. E aqui eu coloquei basicamente 3 exemplos, tá? Aqui eu coloquei o exemplo do colesterol, tá certo? Então aqui a gente tem o colesterol, que é um esteroide, né? Aqui a gente tem a testosterona, né, que é o nosso hormônio masculino, testosterona, e a progesterona. E aqui a progesterona, que é o hormônio feminino, progesterona. Beleza, agora olha só que interessante. No colesterol, eu identifico o anel com 6 carbonos, outro anel com 6 carbonos, outro anel com 6 carbonos e um anel com 5 carbonos. Você percebe que o que vai mudar um esteroide de outro esteroide, basicamente,
não é essa estrutura. Essa estrutura é a estrutura que é igual para todos, ó. Todos eles têm essa mesma ideia. Opa, 5 não, né, gente? 1, 2, 3, 4, né? O professor não sabe contar. Vamos lá? Isso, voltou aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Só que olha só, no colesterol, no primeiro anel aqui de 6 carbonos, eu tenho uma hidroxila. Já na testosterona, eu tenho aqui um grupo característico das cetonas. Eu tenho uma insaturação no primeiro, aqui eu tenho no colesterol uma insaturação no segundo. Você vê que a testosterona e a progesterona são muito parecidas, olha só. Então tem várias características semelhantes. Qual é a diferença? A diferença entre eles é que a testosterona tem uma hidroxila aqui no quarto anel, né, no anel de 5 carbonos, enquanto que a progesterona tem uma carbonila e um carbono, formando aí a função cetona. Então, aqui se eu pensar na progesterona, eu tenho duas cetonas, uma cetona cíclica e uma cetona aberta. Aqui na testosterona eu tenho uma cetona cíclica e um álcool, tá? E aqui no nosso colesterol eu tenho uma cetona e um álcool, só que aí os dois são cíclicos, tá? Então olha só a diferença. A gente encontra uma parte que ela é comum a todas, né? Que é essa estrutura aqui, ó. E aí cada um dos hormônios, cada uma das substâncias vai apresentar uma diferença na estrutura, tá certo? Então aí com isso a gente apresentou aí a parte dos esteroides, né? Então é o último lipídio que a gente vê nessa aula. Então a gente falou um pouquinho sobre os glicerídeos, os óleos e as gorduras, diferenciamos óleo de gordura, né? O óleo tem aí a presença de insaturações, impede um empacotamento, as estruturas ficam um pouco mais afastadas, estado físico líquido à temperatura ambiente. As gorduras, formado por ácidos graxos saturados, aí o empacotamento é um pouco melhor, estado físico sólido à temperatura ambiente. Por que eles empacotam dessa forma? Porque o glicerol, por ser um triálcool, eu consigo formar triésteres, e aí a gente consegue empacotar melhor, a gente consegue concentrar melhor os átomos que depois, né, vão ser quebrados aí para nos dar energia. Então, se eu quero acumular energia, eu vou acumular nessas estruturas. A gente falou dos fosfolipídios, que são os que compõem a nossa membrana plasmática, né, uma bicamada lipídica, onde a gente tem uma cauda, uma parte apolar e uma cabeça, né, cauda apolar e a cabeça polar com o grupo fosfato, normalmente ligado aí em alguma outra substância, que é aquele nosso X lá, algum outro grupo substituinte, para caracterizar os diversos fosfolipídios que nós conhecemos. Nós falamos um pouquinho da cera, inclusive mostrei para vocês aí a substância que compõe a cera da abelha, né, que é o palmitato de mericila. Mostrei que basicamente é uma reação de esterificação, uma vez que os lipídios, tirando os esteroides, são sempre ésteres, né? São sempre ésteres de ácidos graxos, né, de ácidos de cadeia longa, beleza? E aí a gente finalizou mostrando basicamente a estrutura dos esteroides, que é formada, né, por 5 anéis carbônicos, né? 3 anéis com 6 carbonos e um anelzinho aí com 5 carbonos. O que vai diferenciar os diferentes hormônios, os diferentes esteroides, basicamente o que vai estar ligado nesses anéis orgânicos, beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula de lipídios, basicamente as características químicas, né? A gente deu aí ênfase, né, nas diferenças, né, química que você nas diferenças do ponto de vista da química que vocês precisam entender. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixa aí uma curtida no vídeo, isso ajuda bastante aí o canal a crescer, o vídeo a ficar, né, na parte superior lá do YouTube. Então quando o cara colocar lá lipídios, se o nosso vídeo tiver muitas curtidas, ele vai encontrar logo o nosso vídeo e vai poder assistir. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Vou repetir o e-mail, quimicadoamigo@gmail.com. Se esse vídeo ajudou você, ele pode ajudar também algum colega seu. Então, por favor, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Também ajuda bastante na divulgação do canal. E se você se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou, eu só tenho que te agradecer e te dizer beijo, tchau. E fica aí com as nossas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até mais.